O Pantanal é um dos menores biomas do Brasil. Esse bioma pode ser encontrado em 22 cidades brasileiras, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele faz limite com Bolívia e Paraguai. Vamos falar sobre a vegetação e o clima do Pantanal. O clima predominante do bioma é o tropical, caracterizado pela represa de duas estações do ano bem definidas, inverno e verão. A vegetação do Pantanal conta com um mosaico de matas, cerradões e savanas. Isto porque tem influência direta de outros três importantes biomas brasileiros, Amazonas, Cerrado e Mata Atlântica, com espécies como carambará, lixeira, canjiqueira e carandá, que se estabelece em campos inundáveis de diversos tipos. Sobre a fauna do Pantanal. O Pantanal é um dos últimos refúgios para um grande número de mamíferos, que antes eram encontrados em abundância espalhados por toda a América do Sul, como a onça-pintada, a jaguatirica, o lobo-guará, a capivara e muitos outros. O tuiú é considerado a ave símbolo do Pantanal, onde é a maior ave voadora. No sul do Brasil, é conhecida principalmente como jabiru. A extraordinária biodiversidade do Pantanal inclui em torno de 660 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos, 160 espécies de répteis, 40 espécies de anfíbios, mais de 260 espécies de peixes e números incalculáveis de espécies de insetos, entre os quais se conhecem mais de 1000 diferentes borboletas. No Pantanal em 2020. Nos últimos anos, as queimadas aumentaram no Pantanal por vários motivos. Aumento de atividade agrícola e pecuária, ação humana e o clima seco que neste ano vem sendo maior. As queimadas no Pantanal aumentaram 210% em 2020. As queimadas aconteceram devido às atividades de agricultura e pecuária. As causas das queimadas e incêndios do Pantanal, na maioria das vezes, são desconhecidas, mas a principal responsável disso é o homem. Justamente quando vai preparar a terra para plantar algo e para controlar as pragas que atacam as lavouras. As consequências das queimadas são negativas para o Pantanal. Então, a perda da biodiversidade é um dos grandes problemas na região, pois trata de uma área muito rica em fauna e flora. As aves, répteis, mamíferos, peixes e insetos todos sofrem com as queimadas. As queimadas, além de matarem animais e plantas, afetam outros lugares próximos, como o calor e fumaça. Poluição do ar, aumentando os gases que ajudam no efeito estufa que aquece o nosso planeta. A área afetada pelas queimadas no Pantanal é a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Devido à seca e à temperatura alta, nesse ano de 2020 aumentaram muito as queimadas. Muito triste, não, por viver tanto animal morrendo, né? E outros ficam com sequelas de queimaduras. Ficaram sem comida, água, só cinzas e restos de madeiras queimadas. Precisamos que parem com as queimadas. Nosso planeta está com SOS. Então, coitados, né? Para os animais, eles estão ali para viver, o ser humano vai lá e estraga. Então, a queimada gera poluição atmosférica, tornando o ar impróprio e ofensivo para a saúde, causando doenças respiratórias como a asma e bronquite. A poluição do ar afeta o solo e também as águas. As queimadas são responsáveis por liberação de gases carbono e metano na atmosfera. Esses gases contribuem para o aquecimento global e podem mudar o clima da Amazônia, criando um ambiente propício para que outros grandes incêndios ocorram
com mais frequência. Trata-se de um clima vicioso. O aumento das queimadas no Pantanal tem sido significativo nos últimos anos, mas em 2020 o número se tornou mais preocupante. As queimadas de 2020 já destruíram mais de 2 milhões de hectares na região, o que correspondeu a 15% As queimadas de 2020 já destruíram mais de 2 milhões de hectares na região, o que corresponde a 15% do bioma. O cerrado é a segunda maior formação vegetal do Brasil. Cobre aproximadamente 25% do território brasileiro. Desses 25% de ocupação, apenas 2% estão protegidos de queimadas. O clima do cerrado é tropicalmente chuvoso, mas também, dependendo da altitude, pode variar o clima na região. A flora do cerrado é muito diversificada, tem muitas variedades de plantas, tem certas características em comum. Fala galera da escola, quem falou é o Victor e hoje vou apresentar o trabalho de Geografia e Ciências. E no sorteio lá, tinha que para fazer sobre o clima e a vegetação do cerrado. Vamos começar então. O cerrado ocupa 25% do território nacional. É como se fosse uma savana com um clima muito quente. E variam muito com os meses, muito secos e com muita chuva. A vegetação do cerrado, em sua maioria, são as árvores, baixas e tortas, por causa do solo que não tem muitos nutrientes. Mas tem o cerradão, onde tem árvores muito altas e com muito valor, como ipê amarelo, aroeira e outros. Também tem as vegetações onde encontram muitas palmeiras, que são fundamentais para a fauna do cerrado. O cerrado é o maior bioma Brasil, conhecido pela savana. Possui árvores, arbustos, troncos grossos. Oi, hoje eu vou falar sobre a fauna do cerrado. A fauna do cerrado tem praticamente 320 mil espécies de animais e 90 mil são insetos. Agora eu vou falar sobre esses números. Tem 200 tipos de mamíferos, 830 tipos de aves, 180 tipos de répteis, 150 tipos de anfíbios e 1.200 tipos de peixes, 13% de borboleta, 35% de abelhas e 23% de cupins dos trópicos. Agora eu vou falar sobre o lobo-guará, que ele simboliza o cerrado. E também ele foi escolhido para ser o novo animal da cédula de R$200. Agora eu vou mostrar alguns animais que também podem ser encontrados lá no cerrado. Tem o João Bobo, a anta, o tamanduá-bandeira, o pirarucu, o gato maracajá, o veado e o lobo-guará. O Dia Nacional do Cerrado, 11 de setembro, o aniversário terá a marca do fogo.
Neste ano, entre janeiro e agosto, foram registrados mais de 21 mil focos de queimadas no Cerrado. De acordo com a Instituição Nacional de Pesquisas Espaciais, o avanço do fogo sobre o Cerrado assusta o combatente. É arriscado, os animais fogem. Foi mais intenso do norte do estado de Mato Grosso, onde plantações viraram cinzas, pois com o calor elevado, a umidade do ar está a 20% na maior parte do estado. Nessa condição, o fogo se alastra rapidamente e destrói a vegetação. O problema é que nesse ano choveu menos no Cerrado. Segundo as pesquisas espaciais, isso ocorre devido ao grande desmatamento na Amazônia, onde está deixando a seca mais severa no centro-oeste do país. A fumaça liberada durante as queimadas por conter vários elementos tóxicos ao nosso organismo, trazendo algumas doenças respiratórias, como a asma, bronquite, sinusite e rinite, entre outras. Essas queimadas alteram totalmente os ecossistemas, destroem a fauna e a flora, matam os micro-organismos do solo, tornando mais pobre, reduz a penetração da água do subsolo. As queimadas são responsáveis pela liberação do gás carbônico, entre outros gás que influem de forma negativa sobre as mudanças climáticas do planeta, contribuindo para o aumento do efeito estufa e, portanto, para o aquecimento global. Queimada nesse bioma são tocos de cigarro jogados e também a queimada destes gases a correr o efeito
estufa. Nesses últimos tempos teve muitas queimadas e prejudicou muitos animais e a gente, e poluiu muito o ar. Trouxe doenças respiratórias e prejudicou o meio ambiente e o ecossistema.